Graças a paz, igreja. Boa noite. Vamos começar a mensagem que nosso Senhor preparou para hoje. Pessoal, quem está nos acompanhando, tá, desde o início do mês, o Senhor ele tem dado uma estratégia para nos equipar e colocar fundamentos para nós entrarmos em 2025 preparado para o que Ele tem para fazer. Amém? 2025 vai ser um ano de colher coisas. Fala para alguém do teu lado aí, 2025 será um ano para colher. Aleluia. Receba isso pela fé, amém? Então 2025 vai ser um ano que você vai colher coisas na sua vida, tá? Mas para isso nós precisamos aprender como ouvir a voz do Espírito Santo, aprender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, aprender aquilo que a Bíblia diz para nossas vidas. Amém? E aí o Espírito Santo nos trouxe uma direção. E todas as quintas-feiras estamos ministrando como desenvolver a linguagem do coração. Amém? Existe uma linguagem no nosso coração. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito. Existe uma linguagem no nosso coração que nós precisamos identificar. É lá onde o nosso Senhor falará aos nossos corações. A Bíblia diz que Deus, Ele fala segredos ocultos em nossos corações. Romanos 8,16. Ele diz que Deus fala intimidade, ou no íntimo dos nossos corações. Amém? E nos cultos de domingo, o Senhor nos direcionou a estar trazendo direções ou fundamentos a respeito de finanças. Amém? No primeiro domingo, nós trouxemos algo mais para o natural. Colocamos a planilha. Quem não assistiu o primeiro culto, ou quem está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, procure ver o primeiro domingo. Nós falamos sobre nós sermos organizados. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Existe uma parte que cabe a nós fazermos. Amém? E aí sim, existe a outra parte que Deus vai fazer para nós também. Mas precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito desse assunto para nós ficarmos amolados para ter um maior resultado. Eu falei quinta-feira aqui a respeito de uma história que conta sobre dois lenhadores que iriam participar de um campeonato para ver quem derrubaria mais árvores. E no início desse campeonato, cada um recebeu um machado e estava de frente de um número de árvores e eles tinham um tempo para ver quem mais derrubava árvores. E quando deram a partida, ou o início, ou já, um começou já a golpear as árvores, enquanto o outro sentou e começou a afiar o machado. Aquele que começou a derrubar árvores, ele batia e dava vários golpes, enquanto ele avançava, o outro estava apenas afiando o machado. Mas chegou um momento que aquele que estava confiado, o machado afiado, com um só golpe derrubava as árvores. E ele avançou, e quem foi que ganhou? Aquele que afiou o machado. Estamos afiando nosso machado. Eu tenho ouvido muita gente falar a respeito de ser um mês profético, e nós precisamos entender o que é liberar uma profecia sobre nossas vidas. Precisamos entender que a profecia é uma inspiração divina sobre nossas vidas. Amém? A profecia, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, que o dom profético é um dom vocal, é uma expressão vocal, e é algo inspirado por Deus. Então entenda, para o que você for falar, ter peso de profecia, precisa ser a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu não posso falar qualquer coisa e achar que eu estou profetizando. Você precisa entender qual é a vontade de Deus. E aí sim, quando você começa a declarar em fé aquilo que Deus já prometeu para você, isso vai ter peso de profecia. Amém? Aleluia. Então, no primeiro domingo, nós falamos a respeito de conhecermos como gerir os recursos. Amém? Não vou falar sobre isso hoje. No segundo domingo, que foi o passado, nós falamos como viver uma vida excelente, ou uma vida próspera. Nós entendemos o que é ter uma vida organizada, ou uma vida excelente, e vimos que o excelente não é o mais caro, e sim o organizado. Amém? Hoje nós vamos ver informações pertinentes a esse pequeno livro aqui. Gente, tem apenas 30 páginas. Isso aqui você lê, eu acho que
talvez, se você gostar de ler, se deliciando, se debruçando na Bíblia, ok? Consultando, eu gosto de consultar na Bíblia o que eu estou lendo, as afirmações. Esse livro aqui, você pode ler, eu acredito, em 40 minutos, no máximo 1 hora. Você consegue ler um livrinho como esse. E esse livro é O que Deus me ensinou sobre prosperidade, do autor Kenneth Hagin. Amém? Eu recomendo que você procure esse livro depois, tá bom? E leia. Mas o título da mensagem de hoje é: não é Deus quem está retendo o que você necessita. Você pode repetir comigo? Não é Deus quem está retendo o que eu necessito. Então no primeiro domingo a gente entrou na dimensão natural, precisamos entender aquilo que nós precisamos fazer ou conhecer e entender. No segundo domingo conhecemos os princípios e as leis espirituais e agora a gente está começando a intensificar o negócio. O pirão vai ficar mais grosso hoje. Amém? Louvado-se a Deus. E para a gente começar a entender mais sobre esse assunto, irmãos, eu digo para você, preste atenção, porque você vai sair daqui voando, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nada mais vai parar você nessa área, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Gente, é impossível a gente absorver, reter essas informações que nós estamos passando aqui, se nós não tirarmos tempo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para separar alma e espírito. Irmãos, nada mais é citado do que a palavra de Deus para separar alma e espírito. Isso significa que você só vai saber discernir o que é espiritual e o que é mental, ou pensamentos que vêm para roubar aquilo que está na tua mente, ou o que é de Deus para a tua vida. Você só vai saber se você estiver se expondo à palavra de Deus. Amém? Amém? Então a palavra de Deus é poderosa. Romanos 12:2 fala que nós precisamos renovar nossa mente para saber qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Oséias 4:6 diz que é a falta de informação ou a falta de conhecimento que está parando a igreja, o povo de Deus. Não é o diabo. Repete comigo. Não é o diabo que está parando a igreja. É a ignorância. A ignorância, irmão, embora pareça uma palavra bem pesada de se dizer, significa falta de conhecimento. Amém? Então a falta de conhecimento está parando o povo de Deus. João 8:32, nosso Senhor Jesus disse que... Pode acender essa luz aqui? João 8:32, obrigado. Nosso Senhor Jesus falou que a verdade é que irá nos libertar. Amém? Amém, igreja? Amém. Ok, vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu vou citar aqui para a gente entender que não é Deus que está retendo aquilo que nós necessitamos. E o primeiro ponto que eu vou citar aqui é: Deus é o Criador do mundo e de tudo que nele há. O diabo não criou nada. O primeiro ponto que eu vou falar é esse: nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é o dono de tudo que está no mundo. Amém. Irmãos, o diabo ele não criou nada. E às vezes a gente passa desapercebido desse detalhe. Parece um pequeno detalhe, mas às vezes a gente não está levando em consideração a obra de Cristo. Nosso Senhor Jesus nos concedeu o poder de nos tornar filhos de Deus. E eu não sei se você compreende esse negócio. Sabe, irmãos, um rei, quando ele está governando em seu reino, os filhos do rei, eles não estão preocupados. Entenda, eles não estão aperreados. Eles não estão perguntando se vai dar certo o futuro deles, porque eles entendem que o pai deles é o rei daquele lugar. Vamos começar por aqui. Então Deus, ele é o Criador do mundo e tudo que nele há. Vamos passear pela Bíblia? Salmos, no capítulo 89, versículo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão que o Guga vai colocar, na versão NVT, Guga, por favor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Gente, eu vou ficar aqui, tá? Para ver se a câmera me pega, eu fico mexendo. Aleluia. Salmos 89, versículo 11. E diz o seguinte: os céus são teus, a terra é tua.
tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Repete comigo. Deus criou todas as coisas. Amém. Salmos 50, 10, por favor. Salmos 50, 10. Diz o seguinte: pois são meus todos os animais dos bosques, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Amém? Irmãos, eu não sei se você entende. Até se você for fazendeiro, você tem que contar com Deus. Se você desejar ser fazendeiro, você tem que contar com a boa mão do Senhor, cuidando daquilo que pertence a Ele. A Bíblia está dizendo que foi Deus que criou tudo que está na terra e tudo que nela há. A Bíblia diz que nós viemos para a terra e nada trazemos ao mundo. Porém, nós, enquanto estivermos aqui, precisamos entender que todos os recursos que foram criados por Deus é para o meu uso, é para você usar e eu utilizar também. Deus criou para os seus filhos e não para o diabo. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com raiva do diabo. Você vai entender de uma vez por todas que não é Deus que está retendo aquilo que você precisa. Amém? Vamos avançar. Ageu 2:8. Ageu 2:8 fala que a prata, Ageu 2:8, ok. Fala que a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não pertence a Satanás. Eu vou inculcar isso hoje, eu quero que você saia com isso na sua cabeça, inculcado. A prata e o ouro não pertence a Satanás, pertence a Deus. Amém? Vamos avançar. Salmos, no capítulo 8, verso 3. Salmos, capítulo 8, verso 3. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos construindo fundamentos para aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para o ano 2025. Obrigado porque nós estamos avançando naquilo que o Senhor já tem para a sua igreja. Obrigado porque sabemos que nós estamos edificando aqui coisas que o Senhor já está estabelecendo na dimensão espiritual. Muito obrigado, Pai, pela tua boa mão sobre nossas vidas. Salmos 8, 3. Vamos ler até o 8, tá bom? Preste atenção. Salmos 8, 3. Diz o seguinte: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto. Opa, eu troquei aqui. Pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Você está lendo isso? Está lendo isso mesmo? O versículo 7 diz, o verso 7 diz, o 6, tu o encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens. O 8 diz, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Repete comigo: Deus criou tudo que tem na terra. Todos os recursos foi criado por Deus e pertence a Deus, não pertence ao diabo. Amém? Vamos inculcar esse negócio hoje aqui, gente. Hoje vai ser mais o feijão com arroz. Vamos sair daqui hoje voando, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: Colossenses 1,15 diz: o Filho, está falando agora de Jesus, é a imagem do Deus invisível, e Ele é supremo sobre toda a criação. Repete comigo: Jesus
é supremo sobre toda a criação. Não é o diabo. O diabo não tem nada. Amém? Vamos avançar. O 16. Pois, por meio dele, ou por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Olha só. Todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Repete comigo. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Aleluia. Você está escutando e lendo o que você está falando? Amém? Muitas vezes, as pessoas ficam com medo de possuir recursos. Por quê? Por muitas vezes, foi ensinado de forma enganosa que as pessoas não poderiam ter recursos para que não viesse a pecar. Irmãos, a Bíblia diz, Mateus no capítulo 6, que se nós não tivermos cuidado, o dinheiro, ele pode ocupar um lugar de posição no coração, que é o lugar que deve ser de Deus em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Deus criou os recursos. E a Bíblia diz que todos os recursos precisam estar sendo governados pelo Filho de Deus, e não sendo o governo dos filhos de Deus. O fato de algumas pessoas não terem o equilíbrio de estarem governando os recursos, não significa que você não possa ter recurso para governá-los. Amém? A gente vai destravar esse negócio hoje, em nome de Jesus. A maioria dos problemas que tem hoje na mente das pessoas, que está na vida das pessoas, começa na mente. Os bloqueios mentais têm paralisado as pessoas. Muitas pessoas não têm usufruído da totalidade daquilo que Deus conquistou para nós na cruz, porque tem se levantado barreiras que têm parado o povo de Deus. E eu quero dizer para você, o diabo está se prevalecendo de informações enganosas no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele tem influenciado pessoas. Onde é que essa influência ocorre? Diga, na mente. Ele tem lançado informações para bloquear a plenitude daquilo que Deus conquistou para o seu povo como igreja. Ok. O autor desse livro, ele fala no capítulo 1 sobre uma experiência ou uma situação que ele viveu. E me chamou muita atenção, irmãos, um livro tão simples, tão pequeno. E eu queria ler aqui, estamos aqui lendo a Bíblia, mas eu quero ler como estudo de caso dessa noite, ok? A experiência que ele teve, e é o que muitas vezes tem parado as igrejas e o povo de Deus. E eu vou ler aqui rapidamente. Você permite que eu leia esse livro aqui? Amém? Vamos lá. O capítulo 1 ele chama de uma revelação de Deus, uma revelação que veio do céu. E ele diz o seguinte: nos dias de hoje, o tema da prosperidade é tão incompreendido na igreja que senti necessidade de comentar sobre isso. O próprio Senhor Jesus me ensinou sobre esse assunto, prosperidade. Nunca li isso em nenhum livro. Recebi este ensinamento diretamente do céu. Você sabia que é possível você receber diretamente do céu instruções? Amém, igreja. Você sabia que você pode ter do Senhor, a Bíblia diz que aqueles que têm intimidade com o Senhor, Ele dá o revelar de segredos da sua aliança para o seu povo? Você sabia que Deus pode te instruir e te dar ideias para a resolução de problemas que a humanidade até hoje não encontrou ainda? Amém. Então vamos soltar um pouquinho aquelas pedras que algumas pessoas, às vezes, inconscientemente, religiosamente carregam. Vamos soltar isso para a gente entender aquilo que Deus já tem para nós como igreja. Amém? E ele continuou dizendo o seguinte: recebi este ensinamento diretamente do céu. Isso me abençoou tanto
e abençoou tanto minha família que eu quero compartilhar esse tema com vocês. Nasci e fui criado na denominação, eu vou dizer aqui agora, esse livro foi escrito por um americano. Na nossa cultura brasileira, não é comum a gente citar denominações, mas eles citam muito, se você já leu alguns livros de outras culturas. Amém? Eu não vou citar aqui, porque não é da nossa cultura, tá bom? Mas ele cita aqui, que ele veio de uma denominação. Eu vim e fui criado em tal denominação. E a primeira igreja que eu pastoreei era dessa denominação. No que se referia aos pastores, nós, dessa denominação, tínhamos um velho ditado: Senhor, tu o mantens humildes. E vê só, ele falava para os pastores, tá bom? Senhor, tu o mantens humildes e nós o mantemos pobre. Isso era um ditado que eles tinham na denominação dele. Vamos lá. Nós pensávamos que estávamos fazendo um favor a Deus, que era assim que as coisas deveriam ser. Então, mudei para a denominação, uma denominação pentecostal, porque entre eles havia mais energia, mais vigor e mais vitalidade que entre os da denominação que eu fazia parte. E eles tinham o dobro de eficácia em manter os pastores mais pobres ainda. Vamos lá. De uma maneira ou de outra, nós, jovens pregadores, ele era um jovem pregador, tá bom? De uma maneira ou de outra, nós, jovens pregadores, engolíamos tudo que os líderes mais velhos diziam sobre esse assunto, prosperidade. Não dedicávamos tempo para examinar as palavras, ou a palavra de Deus, sobre esse assunto. Aprendemos que, se alguém for realmente humilde, esse alguém é pobre. E que é uma característica da santidade. Morar na rua da sobrevivência, bem no final da quadra, ao lado do beco da lamentação. Aprendemos que, se alguém é cristão, esse alguém deve passar pela vida, especialmente se for um pregador sem nada, com a sola do sapato furado, com o fundo das calças surrado e a camisa toda esburacada, e dirigindo um carro velho com um paralama pendurado. Isso é ser humilde e santo. Isso é honrar a Deus. Já vi pessoas dizendo: não quero nenhum desses bens do mundo. Então, eu aprendi a dizer o mesmo, e eu dizia: não quero nenhum desses bens do mundo. Semelhantes àquela pessoa, eu não tinha nenhum desses bens do mundo também, como se houvesse alguma coisa errada com os bens do mundo. Olha só. Bem, e há, alguns podem dizer, não há problema nenhum. Fui pastor por quase 12 anos. Minha família e eu tínhamos fé para curar. Olha só, nós tínhamos fé para curar a nós mesmos e a nossos filhos, mas não havia fé para finanças. Presta atenção. Nós sempre passamos por uma luta financeira, tanto como família quanto como igreja, em todos os momentos em que pastoreamos uma congregação. Agora, quando olho para trás, viro o rosto com vergonha, por ter sido tão estúpido. No fim das contas, conseguimos nos virar, de alguma maneira ou de outra, nos trancos e barrancos, chorando, gritando, jejuando e orando. Parecia que nunca iríamos conseguir, mas conseguíamos. Deus tinha misericórdia da nossa estupidez e da nossa ignorância, e nos ajudava apesar de tudo isso. Irmãos, esse foi só o primeiro capítulo, que eu li para você aqui, eu acho que menos de 5 minutos. Só tem 3 capítulos. Esse pensamento tem levado as pessoas a evitar ou a viver o melhor de Deus para os seus filhos. É certo que existe muita coisa errada, e a Bíblia fala sobre isso, e a gente já falou sobre isso. 1 Timóteo, no capítulo 6, fala, por exemplo, que muitas pessoas se desviaram da fé desejando o dinheiro. E aquilo ali está falando sobre pregadores, tá bom? Está falando sobre pessoas que estavam usurpando a igreja com falsos ensinos. Quem sabe que isso existe até hoje? Irmãos, se isso foi escrito na época de Timóteo, uma carta que foi escrita lá no ano 50, 60, no ano, após o nascimento de Cristo, imagina hoje. Sim, mas quem sabe que
Não é porque existe a nota falsa de R$ 100 que não existe a verdadeira. Nós precisamos abrir a nossa mente em relação a algumas coisas. E se a Bíblia diz que o seu pai é o dono do ouro e da prata, irmãos, se você sabe, hoje, naturalmente falando, vamos trazer para o natural. Não quero gastar tempo nisso aqui. Já vamos avançar ali. Se você sabe que o seu pai, hoje, o seu pai natural, ele tem posses e você será herdeiro daquelas posses. Você tem direito legal de herdar aquilo que o seu pai deixou para você, sim ou não? Amém? Qual é a diferença de você entender isso no espiritual? Percebe o que o diabo está marcando ponto no meio da igreja de Deus? Então vocês concordaram que se o seu pai tem uma casa, uma conta cheia no banco de R$ 1 milhão, aleluia? E ele foi promovido aos céus e ele deixa algo para o Senhor. Desceu por direito? Amém? Então por que a gente não quer usufruir daquilo que Deus deixou para nós? Vamos avançar. Aleluia! Primeiro ponto, eu só queria destravar essa mente de vocês. Deus é o criador de tudo. O diabo não criou nada. Segundo ponto, eu quero que vocês saibam que Deus é bom e quer que seus filhos estejam bem. Amém? Coloca por favor, Gua, Mateus no capítulo 7, versículo 9. Irmãos, a gente vai quebrar mitos. A gente vai quebrar aqui biscoitinho da sorte. A gente vai quebrar aqui vacas sagradas. A gente vai quebrar aqui coisas religiosas que têm entrado no meio do povo de Deus, para atrapalhar o crescimento saudável e equilibrado do povo de Deus na terra. Amém? Em nome de Jesus, irmão, eu declaro que vocês vão viver o melhor de Deus nessa terra. Ixi, nem você acreditou no que você falou. Em nome de Jesus, eu declaro que vocês vão ver o melhor de Deus nessa terra. É para você, igreja. É para você. Aleluia. Vamos lá. Mateus no capítulo 7, no versículo 9, diz o seguinte: Jesus falou: respondam, se o seu filho amado, olha, imagine agora, você que é pai e mãe, imagine agora, se o seu filho ou a sua filhinha pedir pão, você vai dar uma pedra? Não. Ou, se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Está amarrado, né? Não. O 11. Portanto, se vocês, ele faz uma comparação aqui com Deus, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes ao que lhe pedirem. Amém, igreja? Você está vendo isso na Bíblia? Diga, Deus é bom, e o diabo não presta para nada. Se você sair com esse entendimento que Deus é bom e o diabo não presta para nada, você já vai avançar em muita coisa no que a gente está falando hoje aqui. Aleluia. Esse foi o segundo ponto. Deus é bom e o diabo não presta para nada. Terceiro ponto. E eu quero que você preste bastante atenção nesse terceiro ponto, porque aqui é onde muita pessoa está errando. Terceiro ponto, preste atenção, abram meus ouvidos. Não ore pedindo dinheiro a Deus. O silêncio agora. Vou repetir. Não ore pedindo dinheiro a Deus. Você precisa entender uma coisa. Quando Deus ele criou o mundo e tudo que nele há, ele criou todos os recursos necessários e colocou o seu filho ou a sua criação inicial, Adão. Ele colocou água para beber, amém? Ele colocou alimento para comer, amém? E ele colocou recursos para o teu uso, o teu utensílio. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 2, existe um rio, e nesse rio, que se repartia em 4 braços, tinha ouro finíssimo, tinha bidélio, pedra de ônix. Quem já viu isso já na Bíblia? Todo mundo já viu? Deus, ele cria tudo pronto, ele prepara o ambiente, prepara a casa e coloca o seu filho para viver uma vida suprida. Amém? Vamos lá. Suprida. O que acontece é que os exageros que está acontecendo hoje no mundo, a necessidade de você provar as coisas para as pessoas,
Entenda o que eu vou falar aqui agora, tá, gente? Por favor. Os falsos ricos da internet, porque aluga carro, casa, vai para uma praia, aluga um iate, faz não sei o quê, e tem aquela necessidade de mostrar ou querer provar algo para alguém. Isso tem deturpado muito as coisas. E a gente sabe que isso é errado, amém? E porque a gente sabe que isso é errado, a gente tem evitado muita coisa, amém? Mas por que você tem evitado de usufruir as coisas que Deus deixou para você também? Vamos trazer um equilíbrio hoje aqui, tá bom? Amém, igreja? Vamos lá. Então, não ore pedindo dinheiro a Deus. Tá, pastor, e o que é que eu faço? Reivindique o direito que você tem de filho, de quem está retendo o que lhe pertence. Irmãos, quem está retendo o seu dinheiro não é Deus, é o diabo. Vamos ver? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, né, igreja? Oh, glória. O culpado dos seus problemas é o diabo. Não é Deus. Eu já escutei muitas pessoas, irmãos, dizendo: ah, pastor, Deus está me provando. Irmãos, Ele vai te provar usando as armas do diabo quando? É possível, irmão, que Deus te prove na fé, te dando alguns desafios. Mas entenda, esses desafios não vão te trazer problemas para te matar, roubar, destruir. Isso é do diabo. Deus não vai destruir o teu casamento para provar que Ele é um Deus de amor. Deus não vai botar em você uma doença mortal para provar que Ele é um Deus de saúde. Amém. Certa vez eu escutei de um rapaz dizendo: pastor, eu não acredito não. Eu disse: você não acredita em quê? Porque eu penso assim, se eu peço paz, olha só, se eu peço paz a Deus, quando eu sair no trânsito, Ele vai me dar um monte de problema para testar a minha fé e minha paz. Eu disse: então, quando tu pede saúde, Ele vai botar um câncer em tu também. E se, irmão, e se Deus botar uma doença em tu, tu vai pedir para quem tirar? Se for Ele que botou, entende o que eu estou falando? Não faz sentido orar para sair, né? Para ficar curado, não é verdade? Não é incoerente. Porque eu vou acreditar, Deus me cura. Não, se for Ele que botou, aceita e fica com ela. Morre logo. Não é verdade? Né? Você fica doente, fraco e morre. Não é assim? Vocês estão olhando para mim com a cara rindo. Foi engraçado? É sério, igreja. Né? Então, quem é o culpado dos seus problemas é o diabo. Guga, 2 Coríntios 4,4. Eu sei que eu falei semana passada, mas a gente está construindo algo aqui hoje. 2 Coríntios 4,4. Bota já direto na versão NBV, por favor. E a gente tem visto aqui que o Deus desse mundo, na versão NBV, pode ser? O Deus desse mundo que tem cegado o entendimento, emburrecido aqueles que não creem, é Satanás. Irmãos, Deus ele criou o mundo e tudo o que nele há. A gente viu aqui nos Salmos agora. Os céus e a terra, tudo que Deus criou me pertence. Ele falou: meu é o ouro e a prata, tudo que Deus criou é dele. Amém? E a gente viu também que tudo foi criado por intermédio de Cristo. Nada do que foi criado não foi criado por Cristo e para Cristo. O que acontece é que entrou um intrometido na história. Deus criou tudo e deu para o homem. Aí o homem pecou. Satanás enganou o homem e agora assumiu um lugar que era para ser do homem na terra, o governo do planeta. A letra Deus, ou o nome Deus, eu já falei aqui várias vezes, não é o nome de Deus. É um título, como prefeito, presidente, ok? O nome de Deus é Yahvé. Você pode depois tentar traduzir para Javé, Jeová, né? Enfim, é um tetragrama, talvez impronunciável. Mas a gente tenta trazer para esse nome, Yahvé, Jeová. O nome Deus significa Elohim, né? Ou Theos, no original. Que significa governo espiritual. Amém? E o Deus com D minúsculo, é isso que está falando aqui. Que Satanás tem governado o planeta Terra e bagunçado tudo. É ele que está bagunçando a tua vida, irmão. A partir de hoje eu quero que tu tenha raiva do diabo. Raiva do cabeça rachada mesmo. Ah, é tu. Agora já sei como é que eu vou orar. Vou orar agora com raiva, com os dentes trincados, cabeça rachada. Olha só o que aconteceu em Mateus no capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Olha o que acontece aqui. Aqui em Mateus no capítulo 4, pode voltar para a NVT, tá, Guga? Vamos ficar nela agora. Aqui no Mateus capítulo 4, a gente vê que Jesus, nosso Senhor, ele foi tentado por Satanás. E das 3 tentações, a primeira foi, olha só quais foram as tentações. Pode parecer coincidência, mas não é não, tá? A primeira tentação foi comida. Transforma pão em pedra, já que você está com fome, comida. Cuidado, irmão. Cuidado. É lícito você trabalhar, o pão nosso e cada dia. É lícito. Mas cuidado para isso não se transformar um Deus na tua vida.
Tem gente colocando em primeiro lugar o trabalho. E aqui o Senhor falou, não só de pão, não só de trabalho, não só de alimento, não só de provisão. Vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Amém? Aí veio a segunda tentação. A segunda tentação foi o quê? Suicídio. Levou ele para um alto pináculo, colocou na pontinha, na beirinha do negócio e disse, pula. Porque lá está escrito Salmo 91. Ele não cita, mas está escrito Salmo 91, verso 11. A Bíblia diz que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para que te protejam. Pula daqui para baixo. Aí ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ok. E aí veio agora a terceira tentação. E eu quero, através dessa terceira tentação, te mostrar que o diabo é o culpado de tudo, está bagunçando tudo. E ele diz aqui, ó, em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos, diga todos. Irmãos, ele mostrou todas as nações, todos os países, todos os reinos da terra. Todos os reinos do mundo e sua glória. E olha o que ele falou no 9. Eu lhe darei tudo, diga tudo. Olha só quem está governando a bagunça toda aí. Eu lhe darei tudo, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. O que foi que Jesus falou no 10? Coloca o 10, por favor. Saia daqui, Satanás. Ele lhe disse, Satanás, você é o pai da mentira, você não está governando tudo. Ele falou isso? Ele disse que Satanás era mentiroso e não estava governando o mundo? Não. Ele não disse isso. Ele disse, Satanás, saia daqui, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. O que aconteceu aqui? Essa tentação não seria tentação se não fosse verdade. Uma mentira não tem valor de tentação. Então sim, Satanás está governando o mundo inteiro. Assim como a gente leu em 2 Coríntios 4:4. Amém, igreja? Então agora você entendeu que você não deve orar pedindo dinheiro a Deus, mas reivindicar aquele que está retendo aquilo que é na terra. Ou seja, o dinheiro que você precisa para a sua vida está sendo retido pelo diabo. Como é que você se sente agora roubado? Se você soubesse que você chegou na sua casa agora, invadiram sua casa e te roubaram, como você se sentiria? Não, gente, pelo amor de Deus, você ficaria assim mesmo, apático? Eu ficaria invocado. Como você se sentiria, pelo amor de Deus, se você soubesse que você foi roubado? Procurar seu carro ali fora, não estava mais lá. Ou procurasse um dinheiro na sua conta, não estava mais lá. Ou alguma coisa que você tem, que é seu pertence, não estava mais lá. Foi subtraído. Como você ficaria? Qual seria a sua reação, pelo amor de Deus? Eu quero que você tenha essa raiva hoje do diabo. Espero que vocês digam. Sabe, irmãos, eu quero que você diga, repita comigo, Satanás. Agora fala com raiva mesmo. Irmão, fica de pé, por favor. Nesse negócio tem que fazer um negócio bem feito. Por favor, igreja, por favor. Repete comigo, Satanás. Tire suas mãos dos meus recursos. Diga, eu reivindico. Como filho. Repete comigo, Satanás. Solte minhas finanças. Diga, eu reivindico. Agora diga, anjos ministradores, vão e tragam aquilo que eu preciso. Em nome de Jesus.